Olá, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas de Direito Processual Civil e para hoje preparei como tema os pressupostos processuais. Por isso, convido-lhe a assistir o vídeo até o fim para que possa aprimorar as suas técnicas jurídicas em torno desta temática de vital importância para o estudo de Direito Processual Civil. Se for novo no canal, convido-lhe já a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica. Não deixe de ativar o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que eu subir vídeos novos. E se quiser, compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e desta maneira possamos contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbier. Bem, como já tem sido uma prática cá no nosso canal, antes de eu avançar para o tema no qual preparamos, importa tecer aqui algumas considerações, na verdade algum desabafo, né? Porque nos últimos tempos eu tenho me dedicado ao máximo em prol de colocar vídeos em todos os dias da semana praticamente e infelizmente não tenho tido muito retorno, né? Retorno digo na medida em que os nossos vídeos têm atingido uma média de 100 visualizações em uma semana, por exemplo, ou em 3, 4, 5 dias, mas em termos de feedback, em termos de interação com o canal, infelizmente não tem sido verificado, né? Normalmente as pessoas assistem os vídeos, não deixam os seus gostos ou não deixam os seus desgostos. Por quê? Porque eu assim poderei saber até que medida estou ou não estou a agradar o nosso público-alvo? Em que medida estou a contribuir ou não para a cultura jurídica dessas pessoas? Se é estudante de Direito, até que medida estou a conseguir elucidá-lo melhor sobre as matérias que têm sido abordadas na universidade? Por isso, eu acho que é o mais sensato ou justo que pelo menos deixem algum feedback. Nos últimos tempos temos estado a receber alguns feedbacks, acredito, né? Porque não obstante aos elogios, nós também precisamos de críticas, desde que sejam construtivas. Por exemplo, agora eu parei de gravar apenas com o telemóvel, arranjei uma nova versão para podermos ter áudio, na medida em que tenho agora dentro da minha camisa um outro telefone que grava o som e o outro telefone que está ali a gravar a imagem e por isso gostaria também de receber o vosso feedback, porque foi através das vossas críticas construtivas que nós conseguimos chegar até esse passo. Primeiramente retiramos o som para que as pessoas nos percebessem melhor e agora utilizamos essa técnica. Acredito que já é o terceiro vídeo que eu gravo nessas proporções, mas até agora não consegui saber se está bom, se não está bom, se temos que melhorar mais em algum aspecto no que diz respeito ao som, né? Claramente que ele não tem os meios mais sofisticados, mas daquilo que for as minhas possibilidades eu vou aprimorando, né? Por exemplo, coloquei aqui o quadro, coloquei os livros, né, de modo a que temos aqui um cenário mais agradável. Se for alguém que nos acompanha desde o início das gravações, vai perceber que tínhamos um cenário mais ou menos. Hoje também estamos num cenário mais ou menos, mas pelo menos é bem melhor do que o anterior. Por isso era bom, efetivamente, que eu recebesse ou continuasse a receber o vosso feedback, de modo a saber se efetivamente o canal vai ou não vai crescer. E também os vossos gostos, os vossos comentários fazem com que o YouTube nos vai dar mais créditos e vai sugerindo os vídeos para mais pessoas. Sugerindo para mais pessoas, estás a ajudar de forma indireta o canal a crescer. Não obstante aqui a estar a ver os vídeos, é importante também que outras pessoas venham, porque nós precisamos compartilhar os nossos conteúdos com o máximo número de pessoas possíveis. Bem, é um desabafo mais ou menos também, eu não vou me alongar mais, porque também vou deixar aqui o vídeo longo. É bom que tomem nota disso, por favor. Vamos interagir mais. Eu preciso claramente do vosso feedback em todos os sentidos, de modo a que possa cada vez mais superar-me e melhorar aquilo que são os nossos conteúdos cá no YouTube. Bem, posto isto, vamos então agora entrar para a temática que cá nos trouxe, né? Nós vamos analisar essencialmente os pressupostos processuais. E, na verdade, quando nós falávamos na nossa primeira aula sobre as questões introdutórias, nós verificamos que o direito processual civil é, na verdade, um ramo do direito público. Por quê? Porque tem como função essencial garantir aqui um dos órgãos de soberania do Estado, que é o órgão judicial, que são os tribunais, que são os aplicadores do direito, das leis criadas pelo órgão legislativo. Nesse contexto, no âmbito daquilo que é a sua aplicação da lei,
o tribunal ou o próprio direito processual civil terá de ditar algumas questões com determinada idoneidade. Idoneidade na medida em que quem vai decidir ou quem vai tomar a decisão final em determinado conflito emergente nas nossas sociedades será o tribunal, um órgão do Estado idôneo e com competências para decidir. No entanto, para poder efetivamente tomar uma decisão idônea, será necessário que se verifiquem aqui alguns requisitos. Requisitos sem os quais, consequentemente, a nossa decisão não poderá ser idônea. O tribunal, não obstante ser um órgão de soberania, se não se encontrar ou não se enquadrar estes requisitos de idoneidade, não vai efetivamente avançar. Quais são estes requisitos? Serão nada mais nada menos do que os pressupostos processuais. Ou seja, antes mesmo de nós entrarmos para o processo, tem de se verificar tais situações. Requisitos são elementos sem os quais determinada situação não pode ocorrer. Logo, trazendo isso aqui para o processo civil, podemos dizer que os pressupostos processuais são aquelas condições ou aqueles requisitos que devem ser verificados. E a sua não verificação poderá determinar o juiz a olhar ou não para o mérito da causa. Mérito da causa, digamos que é um meio através do qual o juiz vai observar se os pedidos formulados pelas partes vão ou não vão proceder, vai dar ou não dar deferimento. Mas para que possa observar esse mérito da causa e depois dar deferimento ou não aos pedidos formulados por meio da decisão idônea, deverá efetivamente se observar alguns requisitos. E estes requisitos são então os chamados pressupostos processuais. Bem, a nossa aula de hoje então vai girar em torno dessas questões, dos pressupostos. Bem, nós quando falamos de pressupostos processuais, enquadramos-los em algumas modalidades essas que estão divididas em alguns critérios, ok? Quais são estes critérios? Nós vamos ter, na verdade, dois critérios essenciais para classificarmos os pressupostos ou as modalidades dos pressupostos. Nós podemos encontrar aqui um critério quanto ao fim, ou seja, ao fim último dos pressupostos, e ainda quanto à estrutura. Se lembram-se, na aula passada falamos sobre a estrutura do processo civil, então, em torno dessa estrutura do processo civil, efetivamente, vamos poder, então, determinar também alguns pressupostos, porque cada sujeito da relação jurídica processual, nós já falamos na aula anterior, nós verificamos que tem que ter alguns pressupostos, situações que antecedem mesmo a eles. Então, nós vamos perceber isso hoje. Logo, os critérios. Quanto ao fim, nós vamos encontrar basicamente dois pressupostos. Poderemos encontrar os pressupostos positivos e os pressupostos negativos. Os pressupostos negativos são aqueles requisitos que devem efetivamente constar num processo. E a sua não verificação poderá determinar o juiz observar ou não do mérito da causa. Ok? São pressupostos positivos. E os pressupostos negativos? Os pressupostos negativos são aqueles que não devem se verificar. E aqui vai acontecer uma situação contrário senso, porque ao se verificarem, automaticamente o tribunal não conhece do mérito da causa. Se não se verificarem, o tribunal conhece do mérito da causa. Logo, temos os pressupostos positivos e podemos aqui destacar essencialmente o quê? Personalidade judiciária, capacidade judiciária, legitimidade e outros. Ok? Meus caros, são situações muito importantes. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o indivíduo tem que ter personalidade judiciária, que não se confunde com a personalidade jurídica. Mas nós lá vamos chegar quando abordamos sobre os pressupostos inerentes às partes. Ok? E os pressupostos negativos, como eu disse, são aqueles que não se devem verificar no processo. Porque se verificarem, automaticamente o juiz não observa no mérito da causa. Quais são essas situações? Vamos encontrar, nomeadamente, o caso julgado e a litispendência. Eu vou lá mais para frente desenvolvê-los também ao pormenor, por isso tem que assistir o vídeo até o fim. Então, meus caros, como eu ia dizendo, temos dois critérios para determinarmos as modalidades dos processos. Quanto ao fim e quanto à estrutura. Vamos agora esmiuçar o critério quanto à estrutura. Nós, na aula passada, vimos que o processo civil está dividido no que tange a sua estrutura em três situações, 4 elementos essenciais, nomeadamente os sujeitos,
o objeto, um facto jurídico e uma garantia. Perceberam, né? No entanto, quando nós queremos falar aqui sobre os pressupostos em relação da sua estrutura, vamos encontrar aqui os pressupostos relativos às partes, os pressupostos relativos ao objeto e os pressupostos relativos ao tribunal. Exatamente, meus caros. São esses pressupostos preponderantes para que exista ou não um processo. Porque, como nós vimos anteriormente, o ato jurídico ou o fato jurídico essencial que dá lugar ao processo é nada mais, nada menos do que a propositura da ação, ou seja, o início da instância é feito através da petição inicial. A partir do momento em que o autor dá a entrada da petição inicial junto da secretaria do tribunal, automaticamente a instância se inicia. Entretanto, ainda há a situação de que o tribunal deverá posteriormente citar o arguido, o réu, porque ele só considera-se parte a partir do momento em que é efetivamente citado, meus caros. Agora, estes pressupostos relativos às partes têm que ver efetivamente com estes dois indivíduos. Por um lado, o autor e por outro lado, o réu. Ou seja, quer o autor, quer o réu devem estar no processo munidos essencialmente de personalidade judiciária, capacidade judiciária, legitimidade, patrocínio judiciário e tem que ter interesse. Exatamente. Os sujeitos da relação jurídica controvertida devem ter esses 3 ou esses 5 pressupostos essenciais, ou esses 5 requisitos. Em relação à personalidade judiciária, meus caros, eu estou aqui a falar em personalidade judiciária, não em personalidade jurídica. Não obstante aqui existir uma certa interligação, mas nós devemos efetivamente dividir, porque sempre que estivermos a falar sobre processo civil, a questão da personalidade é encarada como judiciária. Lembram-se, quando falamos sobre direito comercial, existe aí personalidade comercial, capacidade comercial. E em sede de teoria geral do direito civil, falamos em personalidade jurídica e capacidade jurídica. Logo, quer num, quer noutras circunstâncias, a personalidade judiciária como tal vai ser a suscetibilidade de ser parte num processo. Quem tem personalidade jurídica automaticamente tem personalidade judiciária, tal como estabelece o nosso Código Processual Civil. Eu tenho aqui o meu Código Processual Civil e eu espero bem que o seu código seja idêntico a este, porque, como eu já tenho dito, é um dos livros que, na verdade, conseguiu manter aquilo que é a escrita antiga, não houve muitas alterações e isso facilita-nos bastante no que diz respeito ao estudo. Logo, nós temos aqui no artigo 5º do Código Processual Civil o conceito e a própria medida da personalidade judiciária que estabelece a personalidade judiciária consiste na suscetibilidade de ser parte. Perfeito. E o número 2 diz, quem tiver personalidade jurídica tem igualmente personalidade judiciária. Meus caros, conseguem perceber mais ou menos isso, né? Quem tem personalidade jurídica, logo, a suscetibilidade de ser titular de direitos e obrigações, nos termos do artigo 66 do Código Civil, automaticamente também tem personalidade judiciária. Daí está a necessidade de nós interligarmos as matérias. Quando eu digo que o direito está tão unido que dele não pode ser separado, está aqui um princípio da inerência, na verdade, então é por essa razão. O direito vai estar sempre aqui a coligar. Eu vou buscar matérias de direito penal no direito civil, vou buscar matéria de direito civil no Código Processual Civil. Enfim, assim vamos nadando, navegando. E aqui está mais uma vez prova disso. O direito processual civil tem como personalidade judiciária, o sujeito tem personalidade judiciária quando tem personalidade jurídica. Logo, a partir do momento que eu nasço completo e com vida, posso ser parte no processo? Atenção, posso. Mas há aqui situações que nós devemos ter, que vai dar lugar aqui à capacidade judiciária. Mas antes de avançarmos daí, nós em sede de direito civil, a teoria geral do direito civil, abordamos que a personalidade jurídica não é só dada nas pessoas singulares, ou seja, eu enquanto ser pessoa singular, pessoa natural, tenho efetivamente personalidade judiciária e personalidade jurídica também. Mas a extensão da personalidade jurídica vai para as pessoas coletivas. E aqui também. Logo,
quer uma pessoa singular, quer uma pessoa coletiva, estamos a falar de pessoa coletiva, nomeadamente o Estado, as sociedades comerciais, sociedades civis, as associações, as fundações, entre outras pessoas coletivas, quer de direito público ou privado, podemos efetivamente enquadrá-los aqui como partes no processo. Por quê? Porque têm personalidade jurídica. E nos termos número 2 do artigo 5º, quem tem personalidade jurídica tem personalidade judiciária. Logo, se eu sofrer um dano causado pelo Estado, posso intentar uma ação contra o Estado? Posso. Uma empresa, vamos lá, um representante de uma empresa pratica atos e me causa danos, posso intentar ação contra eles? Posso. O banco, por exemplo, desviou o meu dinheiro depositado na conta bancária que eu abri lá no referido banco, posso intentar uma ação contra o banco? Posso, porque o banco é uma pessoa coletiva de direito privado. Sendo uma pessoa coletiva de direito privado, tem efetivamente personalidade jurídica e automaticamente judiciária e pode ser demandado no processo, meu caro. Nós vamos aprimorar isso nas próximas aulas, na próxima aula, mas é importante que tenha isso. Mas agora, eu não vou trazer o banco no tribunal, nem tampouco o Estado como pessoa coletiva no tribunal, mas terá um representante do Estado, que normalmente é o Ministério Público. E se for um banco, por exemplo, verá o seu advogado ou outro representante legal, que normalmente são os gerentes. Estamos a falar de bancos, os bancos são sociedades anônimas. Sendo sociedades anônimas, o seu capital está dividido por ações. Dividido por ações, logo existe um administrador e não um gerente. Gerentes são nas sociedades por cotas e não nas sociedades anônimas, porque, regra geral, os bancos são sociedades anônimas. Também vamos estudar sobre isso, vai aprender tudo isso cá no canal, ok? Bem, depois disso, nós temos aqui a capacidade judiciária também. Não é jurídica, é judiciária. Quem tem capacidade judiciária, nos termos do nosso Código Processual Civil, acredito que é o artigo 9º, ok? Estabelece: a capacidade judiciária consiste na suscetibilidade de estar por si em juízo. Exatamente, meu caro. Você, a partir do momento em que pode estar por si em juízo, automaticamente tens capacidade judiciária. E logo, mais uma vez, vamos ter que chamar razão ao Código Civil. Quem tem capacidade jurídica tem capacidade judiciária, sim. Logo, a partir do momento em que o indivíduo atinge a maioridade, ou então é um menor emancipado, pode fazer parte no processo? Pode. Fazendo parte nesse processo, por quê? Porque poderá agir por si também. Agirá por si, sem depender de ninguém. Logo, são pressupostos processuais a personalidade jurídica e a capacidade jurídica. As instituições do Estado, as outras pessoas coletivas de direito público ou privado, podem e têm capacidade judiciária? Têm capacidade judiciária, mas não vão estar elas por si no processo, mas estarão representadas pelos seus devidos representantes legais. Perfeito. Depois dessa capacidade judiciária, temos então a legitimidade. Meu caro, o que é legitimidade? Legitimidade consiste no interesse em ser demandado ou em demandar. No caso, o autor e o réu têm legitimidade no processo. O artigo 26 do Código Processual Civil. Vai lá ver. Eu não vou ler mais esse artigo porque é desnecessário. Entretanto, regra geral, o processo vai incidir sobre esses três indivíduos, ou sobre esses dois indivíduos, autor e réu. Porém, haverá circunstâncias em que no processo poderá intervir mais do que duas pessoas. Poderá existir aqui um litisconsórcio necessário ou facultativo, ok? Nós vamos aprender isso nas próximas aulas, porque nós estamos aqui simplesmente a abordar de forma genérica sobre os pressupostos e depois detalharemos individualmente sobre cada um deles. Meus caros, para além desse litisconsórcio necessário ou facultativo, podemos também aqui chamar a situação da coligação, quando duas pessoas vão coligar-se porque têm um mesmo interesse concreto. Vamos aprender isso tudo em sede própria, meus caros. É importante que tenha simplesmente atenção, inscreva-se no canal, ativa o sino, claramente, porque o YouTube vai lhe notificar sempre que nós subimos vídeos novos. Nessa medida, meus caros, olhando para a questão da legitimidade, é também necessário que, não obstante existir personalidade judiciária, capacidade judiciária e legitimidade, o indivíduo tem que estar munido de patrocínio judiciário. Exatamente. O que é o patrocínio judiciário? O patrocínio judiciário, na verdade, consiste na suscetibilidade dos indivíduos intervenientes no processo poderem se fazer representar por advogados. Exatamente. Em norma, todo o processo, regra geral, o processo civil só vai tramitar se a parte tiver constituído advogado.
Se não constitui advogado, o processo não anda, regra geral sim, não anda. Não obstante aqui, existem situações ou exceções a essa regra, onde a parte pode estar efetivamente representada por si mesmo, dependendo muito da forma do processo e também do valor da ação. E, noutras circunstâncias, poderá fazer-se representar não simplesmente por advogado, mas por advogados estagiários ou até mesmo outros indivíduos que tenham competências para representá-lo dentro de um processo. Meus caros, é importante que consiga efetivamente perceber isso. E mais, o patrocínio judiciário muitas vezes é confundido com a assistência judiciária. Porque o patrocínio judiciário, como eu disse há pouco, consiste na faculdade de constituir-se advogado. Tem que constituir advogado. E os advogados normalmente têm de ser remunerados pelos serviços que prestam. Porque eles cobram honorários, trabalham e emprestam-lhe o seu saber jurídico de modo a defender melhor os seus interesses. Então tem que pagar o advogado. Aqui o patrocínio judiciário, há o patrocínio judiciário que é constituído por meio de um mandato forense, ou seja, por meio de uma procuração forense. Nós também aprenderemos sobre essas questões de procurações daqui a pouco em sede de Teoria Geral do Direito Civil e aqui também em questões próprias abordaremos sobre isso. Logo, a assistência judiciária, por sua vez, consiste na suscetibilidade de que indivíduos que não têm capacidade financeira para pagar um advogado, em função daquilo que é a tutela jurisdicional efetiva consagrada nos termos do artigo 29 da Constituição da República de Angola, podem efetivamente solicitar a ordem dos advogados, a assistência judiciária, de modo a que essa ordem dos advogados de Angola lhe possa dar um advogado grátis. Exatamente, normalmente a Ordem dos Advogados dá alguns advogados estagiários e são esses que vão efetivamente defender os interesses do devido constituinte. Ok, meus caros, é importante que efetivamente consiga perceber isso. E mais, uma vez solicitada essa assistência judiciária, e existem certos requisitos para podermos fazer, eu tenho efetivamente que comprovar que não tenho capacidade financeira para pagar um advogado, e uma vez comprovado isso, nós vamos requerer junto da administração mais próxima um atestado de pobreza, e tendo esse atestado de pobreza, vou à Ordem dos Advogados que me dá o advogado. Para além disso, juntado esse documento de assistência judiciária no processo, eu também estarei isento de pagamento de custas judiciais, exatamente. Custas judiciais. Os nossos tribunais não trabalham gratuitamente. Se vai efetivamente aqui administrar a justiça, vai aplicar o seu saber, vai movimentar pessoas, claramente que vai ter que lhe pagar também. E tem as custas judiciais. Logo, todo indivíduo que tem capacidade financeira paga as custas judiciais. Mas se não tiver, solicita assistência judiciária e automaticamente estará isento de pagamento de custas. Meus caros, vamos perceber isso tudo também mais lá para frente. E para além disso tem que existir interesse, exatamente. Eu tenho personalidade judiciária, tenho capacidade judiciária, tenho legitimidade, tenho efetivamente legitimidade, constituo um advogado ou, no entanto, solicitei assistência judiciária, logo tenho que ter interesse. O interesse é de agir, o interesse de levar a ação em tribunal. Porque, meus caros, eu tenho tudo isso até, sou um rico. Um ricaço, ok? Sendo um ricaço, então já tenho advogado, já tenho tudo, tenho personalidade, tenho tudo disso, mas não tenho interesse. Porque até o indivíduo que embateu contra a minha viatura, noto que não tem capacidade para pagar ou suprir os danos causados na minha viatura. Não tenho interesse nenhum em ir para o tribunal. Então tem de existir também interesse de agir. Percebam, meus caros. Posto esses pressupostos todos, nós vamos agora então olhar para os pressupostos relativos ao objeto. Meus caros, objeto do processo. O processo normalmente consiste aqui no conflito, ok? Na relação jurídica controvertida. Existe essa matéria controvertida, em que um que é o autor defende o seu interesse e o réu também o seu interesse. Esse interesse tem que ser só uno. Não pode ser repetido várias vezes. Exatamente. Porque a partir do momento em que eu já intentei a ação, o processo tramita até a decisão final, o juiz decide, notifica o réu e a sentença transita em julgado porque ele não interpõe recurso nos termos estabelecidos no Código Processual Civil, automaticamente eu não tenho que dar entrada de uma nova ação com os mesmos pedidos e com a mesma causa de pedir. Ou seja, embati contra a viatura de B. Não paguei os danos causados. O B intenta ação contra mim. Intentou ação contra mim, o juiz já decidiu. Já me condenou a pagar. Até já paguei, você vai intentar novamente ação.
Meu caro, não pode. Porque se o fazer, estaríamos perante um caso julgado. Ok? Logo, os pressupostos relativos ao objeto não devem existir. Se os pressupostos relativos às partes devem efetivamente existir, aqui não deve existir, ou seja, não pode existir caso julgado. O processo tem que tramitar pela primeira vez no tribunal. Para além disso, temos a litispendência. Exatamente, litispendência, meu caro. O senhor, em função dessa situação, embate contra a viatura de B vai no Tribunal de Comarca de Belas, aqui no Nova Vida, e intenta ação civil contra mim. Porque quer que eu lhe indenize pelos danos causados na sua viatura, ok? Está tudo bem até aqui. Mas enquanto o processo está a tramitar, ele verifica que aqui algumas situações, o processo está a demorar muito, então conhece um juiz no Tribunal de Comarca de Luanda. Também vai para lá e intenta uma ação. Ou seja, no mesmo momento que está a tramitar o processo aqui no Tribunal de Comarca de Belas, está também a tramitar outro processo no Tribunal de Comarca de Luanda, com o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir. Os sujeitos quem são? Sou eu, nas vestes de réu, e B, nas vestes de autor. Meu caro, aqui também o processo não vai andar. Nesse segundo processo, o que é que eu vou chamar? Vou chamar uma exceção de litispendência. O processo não tramita, porque existe uma litispendência. Quer dizer, os pressupostos relativos ao objeto, regra geral, não devem existir. Não pode existir litispendência, nem tampouco caso julgado, meus caros. É bom que efetivamente percebam essa situação, porque agora nós vamos olhar para os pressupostos relativos ao tribunal. Meu caro, o tribunal, quem é o tribunal? É o órgão de soberania máximo que administra a justiça em nome do povo. Ok? Porque todas as decisões vai colocar em nome do povo. Consequentemente, ele tem de ter, para além da sua jurisdição, que é o poder jurisdicional, tem de ter competência. Exatamente. E nós, quando falamos de competência aqui em sede de processo civil, vamos olhar essencialmente para a questão dos artigos 61 e seguintes. Então, vamos encontrar claramente que, em norma, os tribunais, em sede de competência, podem ter a competência internacional e a competência interna. E dentro da competência interna encontraremos 4 situações essenciais. Competência em razão da matéria, em razão da hierarquia, em razão do valor e em razão da matéria. São esses quatro elementos que nós vamos estudar também em sede própria. Vamos analisar de forma individual cada uma dessas competências e também olharemos, como eu já disse aqui várias vezes, para a Lei 2/15, que vai cada dia materializar-se mais e por aí nós vamos chegar a uma conclusão de que quais são efetivamente os tribunais em torno dessas competências que existem no nosso ordenamento jurídico. Mas, para além disso, tem que existir aqui uma preterição do tribunal arbitral, exatamente. Porque, em norma, nós só vamos poder admitir o processo se as partes preterirem do tribunal arbitral. Exatamente. Normalmente, quando as pessoas celebram os contratos, colocam lá nos seus contratos a cláusula arbitral, ou seja, em caso de conflito, nós vamos recorrer à arbitragem e não ao tribunal. Se na cláusula do contrato está escrito vão para a arbitragem, então vão para a arbitragem, não vêm aqui para o tribunal. Por quê? Porque a arbitragem ou os tribunais de arbitragem, infelizmente em Angola ainda não existem tribunais de arbitragem, mas já há, por exemplo, o CREU, que é o Centro de Resolução Extrajudicial de Conflitos, que trata também da arbitragem. Mas as partes podem não optar por esse órgão do Estado, mas sim criarem eles mesmos os seus próprios árbitros. Exatamente, se está inscrito no vosso contrato e querem efetivamente ir para a arbitragem, constituem pessoas que estão modo conhecedoras do direito, que possam efetivamente resolver o vosso conflito. Por entanto, eles vão resolver de uma forma mais célere, claro, podem resolver de uma forma mais célere, mas o inconveniente aqui na arbitragem são os gastos. É muito mais dispendioso fazer arbitragem do que propriamente ir para o tribunal. O tribunal vai lhe cobrar custos mais baixos, mas tem aqui como consequência a morosidade processual, porque os nossos tribunais recebem muitos processos a cada ano, essencialmente em Luanda, temos mais de 2, 3 mil processos em cada secção por ano e isso dificulta claramente o andamento do processo. Mas, em termos econômicos, acaba a ser mais vantajoso ir para o tribunal comum propriamente dito do que ir para a arbitragem. Mas se as partes quererem e não preterirem da arbitragem, vão lá, fazem a arbitragem nas calmas e o processo deles tramita naqueles termos e automaticamente a decisão que o árbitro tomar tem a mesma força que o do tribunal comum tem força executiva. Logo, assim que o tribunal arbitral decide, você pode efetivamente ir intentar já uma ação executiva e
a decisão vai ser efetivamente cumprida nos termos que foi estabelecida pelo Tribunal Arbitral. Por isso, meus caros, são situações muito, mas muito importantes que nós devemos ter em atenção. Porém, importa também dizer que essa falta ou ausência de pressupostos normalmente depois desencadeiam-se em situações de absolvição da instância. Como eu disse inicialmente, esse caráter idôneo que o tribunal vai ter de olhar para os requisitos essenciais para podermos ou não observar o mérito da causa, poderão desencadear depois situações que, se existindo ou não existindo, por exemplo, personalidade judiciária, capacidade ou legitimidade das partes, nós devemos efetivamente absolver o réu do pedido. Por quê, meu caro? Você não tem capacidade judiciária, está em tentação para quê? Absolve o réu da instância. Você não tem personalidade judiciária, está em tentação como? Absolve o réu da instância. Portanto, meus caros, não tens legitimidade. Vamos lá. Eu sou o irmão de A que tem conflito com B. Eu não posso intentar ação porque sou irmão. Quem tem conflito é A e B. Eles têm legitimidade, meu caro. Artigo 288 do Código Processual Civil fala sobre as questões da absolvição de instância. Vamos lá olhar disso e para isso de uma forma rápida. Artigo 288. Casos de absolvição da instância, número 1. O juiz deve abster-se de conhecer do pedido e absolver o réu da instância. Primeiro A. A linha A. Não nos interessa muito a linha A, mas temos aqui a linha C que diz: quando entenda que alguma das partes é destituída de personalidade judiciária ou que, sendo incapaz, não está devidamente representado ou autorizada para demandar. A linha A, quando considera ilegítima alguma das partes também, ok? E por isso, meus caros, são situações muito importantes que nós podemos aqui ter em conta, que as consequências efetivamente da ausência dos pressupostos, normalmente os pressupostos relativos às partes, é efetivamente a absolvição da instância. Lá mais para frente a gente vai abordar com pormenores. Já disse-lhes mais de 1000 vezes isso hoje, mas pronto. Para além disso, nós podemos diferenciar os pressupostos processuais das condições de ação, exatamente. Pressupostos processuais, como eu já disse, são aqueles que, na sua ausência, automaticamente dá lugar à absolvição da instância, ou seja, o processo já não anda. Se eu inicio o processo com a petição inicial, automaticamente verificado a ausência de um pressuposto processual, automaticamente, ou se verificando, por exemplo, o caso julgado ou litispendência, automaticamente cessa a instância, o processo acaba, termina, finda. Mas, nas condições de ações, na verdade não é bem assim. Na condição de ação, são situações também essenciais no processo, mas que a sua verificação ou não verificação não desencadeia automaticamente a absolvição da instância ou a extinção da instância, mas sim simplesmente a nulidade daquele ato concreto. Podemos imaginar aqui, por exemplo, para nós podermos fazer uma citação na pessoa do próprio réu, nos termos do artigo 242 do Código Processual Civil, é necessário que se cumpram algumas formalidades. Formalidades essas que, caso não se verifiquem, nós vamos considerar por isso condições de ação. Caso não se verifiquem, automaticamente aquele ato ou aquela citação pode ser considerada nula. Anula o processo? Não anula o processo, mas simplesmente anula aquela citação concreta, porque o oficial de diligência do tribunal terá de repetir novamente a diligência. Por isso, há efetivamente uma diferença entre pressupostos e condição de ação? Há. Os pressupostos normalmente abrangem o processo todo e as condições de ação verificam apenas numa situação concreta. Mas o juiz, quando vai observar aqui o mérito da causa e poder conceder ou não conceder o pedido formulado pelas partes, deverá verificar as provas juntas no processo. Exatamente. Se eu estou aqui a alegar que existe uma dívida com B, devo efetivamente comprovar que esse contrato de mútuo alguma vez existiu e quais são os meios, se houve ou não houve incumprimento. E faço isso tudo aonde? No meu articulado, na minha petição inicial, na minha contestação, enfim. Meus caros, é importante que consiga efetivamente perceber isso, porque eu não mais vou me alongar sobre esta questão. A partir da próxima aula, começarei a abordar as questões de formas especificadas, começarei a falar sobre a personalidade judiciária e a capacidade judiciária a ceder tempo, e assim vamos, paulatinamente, falando de cada um desses pressupostos ao pormenor. Meu caro, espero eu que tenha sido claro e coerente na minha abordagem hoje, e se não fui, já sabe. Não hesite ao entrar em contato através das nossas redes sociais ou, se preferir, deixe as dúvidas nos comentários ou no nosso e-mail, que nós estaremos aqui disponíveis
de acordo com aquilo que for as nossas capacidades temporais, a respondê-la com o maior prazer possível. E se estiver ao nosso alcance, claro, né? É sempre prazeroso compartilhar conhecimentos consigo e eu agradeço mais uma vez por ter ficado aí esse tempo todo a assistir-me e espero por si num próximo vídeo e como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbié. Muito obrigado.